Mas daqui é um exemplo de tradução, viu, pessoal, que eu estou mostrando para vocês. Vocês verem que não é coisa da minha cabeça. Eu até apontei aí com a caneta, ó. Olha o que está escrito ali em Abacuque 2,4. Eis que se incha de orgulho e ignora a retidão, mas um justo vive por sua fidelidade. Ou seja, o contexto de Abacuque é que eles estão num contexto de guerra, querem escapar. O que Deus está falando? Meu, o justo ele vai viver, mas pela sua fidelidade. Tá? Não tem nada a ver com crença, gente. Pode ir mais abaixo, Yehuda. Pode baixar. Aí. Isso aí é a Bíblia Teb, tá, pessoal? Até trouxe aqui um texto também em hebraico para vocês verem, ó. Aí ia pedir para você aumentar mesmo. Aí, ó, o verso 4, ó. Pode pôr no verso 4 aí, dessa fotinho aí. Que a Bíblia é interlinear, viu, pessoal? Para quem não conhece. Tá me ouvindo melhor agora? Sim, sim. Acho que agora vai melhorar os travamentos. Eu só tinha dito que lá embaixo, que seguindo o contexto, a Torá ia dizer que quando outra nação visse a sua lei, diria: quão bela a sua lei, que nação tem uma lei tão boa, né? Nós estamos falando de 4.000 anos atrás. A gente dizia para não roubar, para não adulterar, para não aceitar suborno. Isso. Oi? Não sei o que o pessoal vê de ruim nisso. Pois é. Ó, pode ver aí, ó, no texto está pela sua fé, né? Na tradução. Agora vamos no hebraico. Aí, pode ir abaixo. Aí. Aí, ó, o significado da palavra emuná, pessoal. É firmeza, fidelidade. E tem uns textos abaixo de concordância. Pode ir nesses textos abaixo, ó, o Yehuda, por favor. Ó, você pode ver aí, ó. Em Êxodo 17:12, é estar firme. Fala de fidelidade em Deuteronômio. 1 Samuel 26:23, fala de fidelidade. Pode ir baixando. Ó, 2 Crônicas também. Não tem nada a ver com crença, viu, pessoal? Não tem nada a ver com crença. Aí a gente vai pegar um ponto interessante, né? Ó, aí Salmos aí, ó. É engraçado que vai falar de Deus também, né? Do Eterno. Aí eu pergunto para vocês, será que Deus precisava ter fé em alguma coisa? Precisava ter alguma crença? Não, mas não é. É a mesma palavra. Que as pessoas leem ali pela sua fé e acham que é crença. Não é crença. Ele pode ir mais abaixo, o Yehudá. É porque o Deus de Paulo era 3, né? Então não tinha fé no outro. Olha que interessante aqui. Salmos 36, verso 5. Fala de quem? A tua misericórdia, Adonai, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Aqui o tradutor me colocou fidelidade. Porém, ele poderia colocar fé também. Por quê? Porque é a mesma palavra. A mesma palavra emuná, que está ali, de Abacuque 2,4, está aqui. Aí, se emuná significasse crença, eu pergunto para vocês, que acreditam aí. O Deus aí, ele precisa ter crença? Precisa ter fé em alguma coisa? Não, né? Então, aqui está falando de fidelidade. Então, quando o Abacuque está falando de fidelidade, ou seja, persistência.
E eles tinham fidelidade no quê? Na lei. Então não tem nada a ver com o que Paulo está falando. Pode sair desses textos aí, são todos paralelos. Você pode ver que está falando de fidelidade, tudo firmeza. E tem que mostrar, né, para o povo, porque senão eles falam que é mentira, né? Vamos lá. Mais exemplos. Mais uma, né, descontextualização e erro, né, de Paulo, né? Vamos lá, verso 5 de Abacuque. Fala assim, ó. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Verso 6. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Ou seja, o que Abacuque está falando aqui? Ele fala dos que vivem na fidelidade e os que fazem coisas erradas. Então, quando Abacuque está falando da fé, que o justo viverá pela sua fé, é no sentido de fidelidade à lei, tá, pessoal? Não tem nada a ver com crença. Verso 12 de Gálatas 3, tá? Olha o que ele vai falar. Ora, a lei não é da fé. Você vê que está ao contrário, né? A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Olha o verso 13. Outro erro aqui, ó. Verso 13, até coloquei em negrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a pessoa lê esse verso aqui, usa até, hoje em dia até chavão. Ah, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O miserável vive no Brasil, só as leis de trânsito a gente já ultrapassa os 613, né, das instruções do povo de Israel, e o cara vem falar para mim que não vive numa lei. É até uma Então, piada. mas o engraçado não é isso. O engraçado é dizer que a lei é maldita. Olha o que a lei ensina: não roubar, não adulterar. Tá lá, não precisa ler de novo. Agora vamos supor que isso seja ruim, beleza. O problema é o seguinte: a lei não foi dada para cristão, a lei foi dada para o povo judeu. Ah, Jesus veio salvar os cristãos, Jesus veio salvar os cristãos da lei, mas que lei? Que lei foi dada para cristão? A lei foi dada para judeus. E os judeus não estão interessados em se livrar dessa lei, eles estão felizes com a lei. Pois é. Aí eles Só para não interromper, você e deixar você continuar, você citou aí os 613 mandamentos. Eles dizem: ah, ninguém pode cumprir a lei, só Jesus que pode. Cara, Jesus não cumpriu os 613 mandamentos porque eles não são para ser cumpridos como individual, não, eles são para ser cumpridos como uma comunidade. Tem mandamento só para homem, só para sacerdote, só para rei, só para agricultor. Então, Jesus teria que ter nascido umas 1000 vezes como homem, mulher, sacerdote, para poder cumprir a lei. A lei não foi feita para ser cumprida individualmente. Se algum rabino, pastor, padre falar que alguém cumpriu os 603 mandamentos, ele está errado. Eles não são para serem cumpridos individualmente, e sim coletivamente. Israel, um povo, uma nação, não individual. Exatamente. Estou mentindo? Não, certinho. Verdade. E sem contar que a maioria dos mandamentos se vivia na época do templo, não tem mais templo, então uma porrada deles estão suspensos, digamos assim. Se for pegar na conta do lápis, não deve dar nem 20 que a gente cumpre hoje, uns 30 no máximo, e são coisas éticas. É. Eu só vou pedir para você colocar de novo naquela parte vermelha. Ah, tá bom. Valeu. Vou ler aqui. Bom, Cristo nos resgatou da maldição da lei? Ué, se as pessoas passassem então a transar com a mulher do pai, pegar o que é do próximo, a partir daquele momento seriam benditas? Pois é, se fosse, era o que Paulo estaria ensinando.
E agora vamos ver de onde ele tirou essa expressão. Vamos lá.